Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a este culto especial de Pentecostes. Celebramos a descida do Espírito Santo, um dia marcante na história da fé cristã. Foi nesse dia que os discípulos, antes temerosos, foram revestidos de poder e ousadia para anunciar o Evangelho a todas as nações. Pentecostes é um lembrete poderoso de que Deus está presente entre nós, nos chamando para a fé, nos fortalecendo nas dificuldades, nos guiando nos desafios e capacitando a viver segundo a sua vontade. O mesmo Espírito que encheu os apóstolos há mais de 2000 anos continua agindo em nós hoje, renovando nossa fé, unindo a igreja e derramando seus dons sobre o povo de Deus. Como está escrito em Atos 2, 2-4, de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nosso pedido é que neste encontro do Vida e Fé, Deus Espírito Santo renove a nossa fé, nos fortaleça e nos encha de alegria e coragem para proclamar o nome do Senhor. Louvamos a Deus com todo o nosso ser, pois Ele está com cada um de nós. Preciso de ti, todos os dias vem sobre mim. Amanhece o dia e o primeiro bom dia sempre será seu. Coração não é de outro alguém, ele é só seu. E se eu chorar, as minhas lágrimas enxugará. Quando eu estava só, então percebi que sempre esteve aqui comigo. Vem sobre nós e derrama da tua água viva. Queremos ser cheios da tua presença, Espírito Santo. Celebramos o grande mistério da vinda do Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos e encheu todo o coração da igreja com poder e renovação. Pentecostes não é apenas a lembrança de um evento histórico, pois ainda hoje o Espírito Santo, o Consolador prometido, nos chama a uma transformação profunda, a um arrependimento sincero e a uma vida nova em Cristo. Assim, temos neste culto virtual o momento ideal para nos aproximarmos de Deus com corações contritos e arrependidos, quando confessamos nossas falhas e fraquezas. Encontramos agora a graça de um Deus misericordioso, pronto para nos perdoar e restaurar. Pentecostes nos lembra que o Espírito Santo habita em nós, nos converte a Cristo e nos chama para sermos testemunhas vivas da ressurreição de Cristo. Que neste momento o Espírito Santo toque o seu coração, levando você a um momento de reflexão e confissão.
Reconheça suas faltas diante de Deus, confiando em sua infinita misericórdia e na promessa de perdão que Ele nos faz. Ore comigo. Senhor Deus, Pai misericordioso, eu venho diante de Ti com um coração humilde e arrependido. Reconheço os meus pecados e falhas diante de Ti, ciente de que muitas vezes Te desobedeci. Falhei com o meu compromisso contigo e me afastei dos Teus caminhos. Peço perdão por todas as minhas transgressões, pelas palavras que feriram, pelos pensamentos que não agradaram a Ti, pelas ações que causaram dor a outros e por todas as minhas omissões que deixaram de fazer a Tua vontade. Sei que sem Ti não posso me libertar de minha natureza pecaminosa, mas confio na Tua infinita misericórdia e no poder do Espírito Santo para me purificar e restaurar. Senhor, vem renovar em mim o desejo de viver conforme a Tua vontade. Envia o Teu Espírito Santo para habitar em meu coração e me guiar no caminho da santidade. Que neste Pentecostes eu experimente o Teu perdão e seja fortalecido para uma vida de obediência e serviço a Ti. Com fé eu entrego meus pecados nas Tuas mãos e creio que em Cristo Jesus sou perdoado. Amém. Se sincera foi a sua confissão diante de Deus como pastor da Igreja de Cristo e pela autoridade de sua palavra anuncio a você o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, pois você foi reconciliado com Deus. Amém. Minha maior alegria é estar todos os dias em Teus braços, me traz a paz. E quando estou contigo, esqueço de tudo e o tempo se vai. Atravessa os mundos pra me tirar do escuro, só por me amar. Sei que tudo passa, mas a Tua graça permanecerá. Vem sobre nós e derrama da Tua água viva. Queremos ser cheios da Tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Evangelho de João, capítulo 14. Nesse trecho do Evangelho, Jesus continua seu discurso de despedida aos discípulos antes de sua crucificação. Ele reforça a importância do amor e da obediência à sua palavra, promete a presença do Espírito Santo como consolador e assegura sua paz aos seus seguidores. Essas palavras oferecem conforto e segurança, reafirmando que mesmo diante de sua partida, os discípulos não estarão sozinhos. Acompanhe comigo a leitura do texto. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá à minha mensagem e o meu Pai o amará. O meu Pai e eu viremos viver com ele. Quem não me ama não obedece à minha mensagem e a mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, pois aquele que manda neste mundo está chegando. Ele não tem nenhum poder sobre mim,
mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que faço o que Ele manda. Levantem-se, vamos sair daqui. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Eu convido você a acompanhar agora a mensagem de fé, esperança e amor que será compartilhada em nosso encontro de hoje. Olá, tudo bem com você? Hoje é um dia especial, celebramos o dia de Pentecostes. Nós vamos conhecer um pouco dessa história, dessa celebração, que é uma celebração muito importante para a vida da igreja e certamente para a vida de todos nós. E quais os desdobramentos dela para a nossa vida e o nosso dia a dia. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus celebrava o Pentecostes agradecendo ao Senhor Deus pelas bênçãos da colheita. Ainda respirando as bênçãos da celebração anterior, que era a Páscoa, eles recolhiam os frutos dados pelas mãos bondosas do Senhor Deus e agradeciam ao Senhor. O foco da celebração não eram as bênçãos da colheita especificamente, mas os grandes atos salvadores de Deus, a maneira como Deus se mostrou salvador ao seu povo. Eles celebravam na Páscoa a libertação do Egito, e aqui então a colheita dos bens era uma mostra desse ato. O povo que adorava ao Senhor era o povo que o próprio Deus havia se reconciliado com ele pela aliança que fez resgatando-os da escravidão. No dia de Pentecostes, o Senhor Deus cumpriu a sua promessa antiga feita pelo profeta Joel, no qual o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O evangelista e historiador Lucas, que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos traz detalhadamente o registro disso, lá em Atos capítulo 2. Se a Páscoa era considerada a celebração do Cordeiro que foi morto e reviveu, o Pentecostes, de modo muito especial, é a colheita dos frutos do sacrifício de Jesus em nós que fomos batizados. Essa colheita só acontece através da contínua e grande ação de Cristo em nós pelo Espírito Santo. No Pentecostes, a igreja caminha para a vinda de Cristo no dia final. E ao fazer isso, ela desfruta da sua presença entre nós já agora, pelo trabalho do Espírito Santo no Evangelho. O Pentecostes é o tempo quando o fim é celebrado entre nós a cada domingo e a cada dia. E a colheita continua em cada batismo e acontece em cada celebração da Santa Ceia. Nós celebramos a união com Cristo e dele com todos nós, porque nós fomos santificados pela ação do Espírito Santo desde o nosso batismo, numa antecipação maravilhosa da festa celeste. Salvador Jesus estava com os seus discípulos numa sala, um cenáculo, uma sala grande. E ali coisas maravilhosas aconteceram. Lava-pés, por exemplo, a instituição da Santa Ceia, a oração sacerdotal de Jesus, o ensinamento dele sobre a videira e os ramos e assim por diante. O coração dos discípulos estava cheio de tristeza, de incertezas e de angústias. Eles ainda não compreenderam plenamente as palavras de Jesus quando disse que ele deveria morrer e que iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, o Salvador Jesus conforta o coração daqueles homens, especialmente respondendo à pergunta de Judas, filho de Tiago, que perguntou ao Senhor por que ele estava para manifestar-se a eles e não ao mundo. Na verdade, a sua pergunta mostra a incompreensão daqueles discípulos a respeito do que Jesus havia acabado de ensinar e dizer. Veja só, Jesus aproveita a oportunidade e deixa claro que vai manifestar-se àqueles que ouvem a sua palavra e creem de coração nas suas promessas. Ele não vai se manifestar ao mundo descrente, que rejeita os desígnios salvadores de Deus em Cristo. Por isso, ele diz que ele e o Pai virão habitar naquele que ouve a sua palavra. Esse ouvir a palavra e crer de coração, o ter o Deus triuno no coração, irá consequentemente produzir frutos. As obras consideradas boas porque são frutos da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Para que os discípulos fossem instruídos, relembrados, imergidos na clara compreensão dessas palavras, o Salvador Jesus promete enviar o Espírito Santo, o Consolador,
Martinho Lutero explica claramente esta maravilhosa função e ação do Espírito Santo em nós, quando ele diz que nós não podemos, por nossa própria força, crer em Jesus Cristo, nosso Senhor, nem vir a Ele. E ele diz então que o Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho, iluminou e santificou com seus dons e conservou na verdadeira e única fé. Assim também ele chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo conserva essa igreja cristã na verdadeira e única fé. O Salvador Jesus conclui prometendo-lhes a sua paz. Veja só que palavra linda. A paz que Jesus entrega aos seus discípulos era tudo que eles precisavam. Eles estavam com os corações perturbados, angustiados, e agora têm o seu coração tomado pela paz dada por Jesus. O resultado de tudo aquilo que ele veio fazer ao nos proporcionar perdão de pecados, salvação, é essa paz. E ele nos presenteia isso de graça no Evangelho. É a justiça de Cristo que é dada a nós pela fé nele. E por isso nós temos paz com Deus, temos tranquilidade de ter a consciência perdoada. Jesus não dá um adeus aos seus discípulos, mas ele concede e entrega o seu Espírito e a sua paz. É uma paz que assegura a quietude e segurança, mesmo em meio ao turvelinho e ao infortúnio do nosso tempo. Ele tira o pavor dos nossos corações, mesmo quando os inimigos cruéis nos ameaçam de morte e de toda forma de mal. Morte e toda forma de mal. Jesus conclui dizendo bem assim: levantai-vos, vamos-nos daqui. Ele enfrentou a morte e toda forma de mal em nosso lugar. Ele destruiu e venceu. Ele concede a todos nós que cremos nele a suprema paz que essa vitória outorga ao coração. O consolo e o Consolador vêm a nós pelo Evangelho. Jesus deixa claro nesse texto que quem rejeita, quem negligencia, quem não ouve e, consequentemente, não crê nas suas palavras e nas suas promessas, não recebe a sua manifestação. Não é palco, não é lugar da habitação dele e do Pai, mas mantém o seu coração turbado, perturbado, cheio de dúvidas, de inquietação e não desfruta da suprema paz que ele concede a todos os que creem. A pior ruína que alguém pode experimentar ao longo da vida é já aqui, viver sem o consolo e sem o Consolador, sem a paz que ele oferece ao coração no Evangelho. Resta apenas o juízo e a condenação eterna. Por outro lado, aqueles momentos que Jesus esteve com os seus discípulos no cenáculo, naquela sala onde ele os reuniu, foram preciosos demais para eles e também para nós. Ali estava o consolo encarnado, o próprio Cristo, que momentos depois daria sua vida à morte de cruz para destruir toda a causa do desconsolo humano. Com o seu sangue derramado na cruz, o Salvador agora derrama sobre toda a carne o seu Espírito Santo, para dar a cada coração o consolo e a paz que só Ele pode dar. Quanto consolo há nestas palavras de Jesus, quando Ele disse: quem ouve a minha palavra, o Pai o amará. Viremos para Ele e faremos nele morada. Essa palavra é para você. Por isso você vai celebrar esse dia tão especial na certeza do Espírito Santo, que quer trabalhar essas verdades no seu coração, na colheita de frutos maravilhosos na sua vida. Uma vida dedicada à sua família, uma vida que espelha o amor de Deus ali onde Ele colocou você. Que a paz, o amor e a bondade de Jesus estejam em seu coração, agora e para sempre. Fique em paz, fica com Jesus. Amém. Proclamar teu nome na amplidão, em
caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Convido você para um momento de oração. Amado Deus Espírito Santo, como é bom saber que estás com cada um de nós. Tu és o consolo que nesse mundo cheio de desafios e dificuldades faz lembrar constantemente em nossos corações do amor de Deus revelado em Cristo, do seu sacrifício, do perdão conquistado, da nova vida, da esperança da vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, com o dom da fé que nos faz apegar-nos a tudo de bom que Cristo conquistou por nós, tornando nossa vitória dele. Mas também derrama, Senhor, sobre nós os mais variados dons que nos capacitam a vivermos neste mundo como servos teus e também das pessoas que colocas ao nosso redor. O nosso pedido, Senhor, é que constantemente habites ricamente em nosso coração. Derrama, Senhor, sobre nós os teus dons. Consola-nos, fortaleça-nos, capacita-nos para o teu serviço. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, que abençoados por ti, refletem também o teu amor, de maneira que outros possam conhecer essa mensagem transformadora que tu traz aos nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença constante. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queremos também orar, Deus Espírito Santo, as palavras que Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Receba agora a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Estamos perto do fim deste encontro e queremos trazer mais uma dica de leitura para você. Hoje, nossa sugestão é o artigo Dons Divinos, uma reflexão a partir dos artigos do Credo Apostólico, o qual você pode acessar gratuitamente através do QR Code que aparece em sua tela ou do link na publicação deste culto nas redes sociais. Este artigo procura investigar aspectos sobre dons divinos na vida das pessoas, considerando que elas são criaturas e que são filhas de Deus. A partir do estudo de textos bíblicos, o artigo demonstra que o conceito de dons é abrangente e não se refere apenas a habilidades, mas a bênçãos, condições, situações, ofícios e ações, todos dados por Deus a partir de sua graça. Deus dá seus dons no âmbito da criação e da santificação, e tudo de bom que temos é dom de Deus que não merecemos. Todos esses dons são ressignificados e influenciados positivamente pela obra de Cristo. Se o tema interessa a você, sei que essa será uma leitura muito enriquecedora. Aproveite. Bom, foi um prazer muito grande estar com você mais uma vez. Com a graça de Deus, queremos continuar chegando até você através deste culto virtual. Por outro lado, caso você tenha condições, queremos também incentivar você a participar de cultos presenciais. Lá podemos viver de maneira mais próxima a comunhão com irmãos na fé, além de termos a oportunidade de sermos abençoados através da Santa Ceia do Senhor. Se você precisa de indicação de alguma igreja, é só entrar em contato com a gente, que teremos muito prazer em conectar você com uma comunidade cristã que irá acolher você em seus cultos.
Antes de nos despedirmos, deixo o convite para que você nos acompanhe em nossas redes sociais. Lá você vai encontrar um rico material que vai fortalecer você em sua caminhada junto a Deus. O meu desejo é que Deus abençoe você ricamente e faça de você, no lugar onde você estiver, uma bênção na vida de muitos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu. Ele livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, da mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso